Agora sim, tela cheia para o nosso convidado que dispensa a apresentação, 10h38, Dr. Cássio Timóteo da Costa, advogado em várias áreas do direito. E hoje vamos falar sobre um tema que é praticamente normal, né, doutor? Que é o divórcio. Seja bem-vindo, doutor, nessa quarta-feira aqui no nosso programa Hora do Povo. Bom dia, Adilson. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Adilson, não deveria ser normal, mas é normal, né? Eu disse normal porque realmente é normal, né, doutor, nos dias de hoje, nos dias de hoje tem se intensificado bastante, né? A gente estava até conversando, por coincidência, né, o quanto que tem impactado o momento atual nas famílias, né? Tem crescido muito o número de divórcios e de problemas conjugais aí. E também a violência doméstica também tem crescido muito no nosso estado, inclusive é um problema no município de Camboriú, de Balneário Camboriú aí. Então, de fato, eu trago esse tema aí para poder talvez simplificar um pouco esse processo, essa dinâmica para os casais, para que eles possam talvez conseguir resolver isso antes de chegarem aos extremos, antes de chegarem a qualquer tipo de violência, qualquer tipo de ofensa. Se eventualmente não está bom, né, pode ser feito sim a separação sem maiores problemáticas, e é importante que todos tenham conhecimento dos seus direitos, dos seus deveres, para que consigam articular isso também de uma forma sábia, não fiquem usando eventualmente informações falsas, ou eu sempre falo, o Google, que é uma desinformação social, as pessoas têm a mania de consultar a internet para buscar informações jurídicas, eu desaconselho. Eu sempre falo, imagine se você fosse fazer uma cirurgia e o médico entrasse no Google para verificar como fazer a cirurgia. Não existe como. Isso não existe. Obviamente, no direito também não funciona assim, então peço que as pessoas busquem informações seguras, né? E aqui é o nosso papel é esse, é levar informação com qualidade para que as pessoas saibam os seus direitos. O assunto, você já viu que é de extrema importância, né? Como eu falei, é normal? Será que é normal? Poxa vida, doutor, por que será, doutor, que o divórcio, né, não deveria de existir, mas existe, né? E por que será, doutor? Antes de entrar nas perguntas, quero perguntar para o doutor uma pergunta pessoal. Por que será, doutor, na sua concepção, no seu conhecimento, por que as pessoas hoje em dia, digamos assim, né, na era moderna, se divorciam, se separam muito mais, podemos dizer assim, do que no passado, né, doutor? Porque eu lembro muito bem, e a gente tem a história dos nossos pais e avós, naquele tempo lá, né, doutor, o tempo dos pais mesmo, as pessoas, né, costumam a viver longas datas, por muitos anos juntos, né? 50 até 60, 40 anos. E hoje, parece que o divórcio, as pessoas, né, acabam se relacionando, vão morar juntos, se casam e acabam se separando rapidinho. A gente vê falar, já estou separado, coisa assim. É o que a gente mais escuta hoje em dia, né, doutor? Adilson, na verdade, assim, né, fugindo um pouco da minha área de trabalho, né, entrando talvez na minha experiência pessoal e naquilo que eu vivencio vendo os casais relatarem, né. Eu acho que talvez o grande problema da nossa geração é a questão da própria dopamina que nós temos, até na própria rede social. Nós temos a falsa sensação de que tudo na vida vai ser 100% bom, o tempo todo. E não é assim. E daí o grande problema é que talvez as gerações mais novas e os casais mais novos não estão preparados para enfrentar momentos de dificuldade. As pessoas acreditam que se eventualmente o relacionamento não está bom ou está passando por alguma dificuldade, o caminho mais certeiro seja sempre a separação ou eventualmente sair do relacionamento ou buscar qualquer outra coisa. E na verdade, do meu ponto de vista, as coisas na vida elas têm momentos bons, momentos ruins. E com sabedoria, obviamente, se o casal saber naquele momento juntos trabalhar essa dinâmica, eles se mantêm. Agora, se infelizmente as pessoas buscarem a felicidade plena, que eu acredito que ela não exista, o tempo todo, pelo menos, não existe isso. Ela é um estado temporário, ela não é um estado definitivo. Infelizmente, as pessoas entram nessa problemática aí. Não estou feliz com a minha mulher atual, vou trocar, vou pegar outra, ou vice-versa, a mulher também. E daí a gente começa a entrar numa situação muito complexa, onde as pessoas elas são substituíveis com facilidade, né? A gente tem essa problemática aí. E daí a minha pergunta é, o que efetivamente nós estamos criando de duradouro? Se o trabalho nós modificamos, se o casamento nós modificamos, se os filhos, a gente sai de casa, os filhos saem de casa, daí a gente perde contato. Então, se nós também não buscarmos que as relações sejam duradouras, tanto nas dificuldades do trabalho, quanto do casamento, quanto do próprio relacionamento com os nossos parentes, infelizmente nada na nossa vida vai ser por longo período, né? Nós teremos tudo provisório.
Doutor Cássio, o senhor concorda que talvez a internet, porque a internet você sabendo usar é top, né? É muito bom, né? Para o conhecimento. Agora, se usar da forma errada, é claro que vai ter as consequências. Será que a internet também hoje, com a facilidade de conhecer as pessoas e relacionamentos e site disso, site daquilo, aplicativo disso e daquilo, será que colaborou também, doutor, com um pouco, né? Colaborou um pouco com a facilidade ou a grande demanda de divórcios, doutor? Eu, na minha opinião, assim, Adilson, eu talvez, me resguardando aqui o direito, obviamente, daquilo que eu penso, né? Eu penso que a internet, o único ponto positivo dela é a questão do acesso à informação. Agora, a questão da rede social, eu diria que se Deus me permitisse, obviamente eu estou excluindo aqui as doenças e as desgraças do mundo, eu estou falando coisas banais. Uma das coisas que eu excluiria é a rede social, porque a grande verdade é que a rede social ela é uma grande mentira contada, né? Todos nós temos uma vida real e temos uma vida da internet. Exatamente, doutor. E daí o grande problema é que, às vezes, as pessoas que estão passando por momentos difíceis, elas olham a internet e se baseiam em casais postando fotos e que, muitas vezes, o casal posta foto e uma semana depois está no escritório fazendo divórcio. Exatamente, e daí é uma coisa de momento, né, doutor? Isso, é uma coisa de momento. Então, daí o que acontece? Essa falsa realidade, ela começa, de um modo geral, a criar ansiedade nos outros, ou a noção errônea da perspectiva real da situação, onde as pessoas elas olham e pensam, não, mas o meu casamento está errado, o casamento dos outros é bom. Mas, na verdade, o casamento dos outros, que está sendo apresentado na internet, não é 100%, como qualquer casamento não é 100%. Foi aquele momento ali, Foi né, aquele doutor? momento. Então, assim, eu particularmente acho que a internet, ela é, sim, um fator muito forte hoje nessa tomada de decisão de separação dos casais. Eu até brinco, né, que as próprias mulheres da internet não são reais, né? Hoje os filtros tornam todas as mulheres maravilhosas. Isso baixa a autoestima das mulheres reais, faz com que os homens acreditem numa falsa expectativa. Essas fotos de casais, no modo geral, felizes, às vezes podem atingir relacionamentos que não estão no momento muito bom. Mas eu tenho para mim a certeza, a experiência de 15 anos já trabalhando com direito civil e direito de família. Nada é perfeito, pessoal. Não existe nada perfeito. Todo mundo tem dificuldade, todo mundo tem momentos bons e ruins. E é importante as pessoas pensarem com cuidado a questão do divórcio. Eu sou um defensor aí do casamento, acho que tem que ser preservado até o seu limite, né? Até o máximo que der. Antes dessa tomada de decisão aí, principalmente quando tem filhos envolvidos, aí nós temos uma família daí um pouco mais. Exatamente. E é como o doutor Cássio falou, né? Hoje o casal posta bonitinho, redes sociais ali, viajando e tudo mais, e até pessoas que eu acho muito errado ficar ostentando certas coisas de momento, amanhã depois estão lá no escritório do doutor querendo a separação, o divórcio, né? Vamos entrar no tema, você pode participar também com a gente, 3360-1101, doutor Cássio Timóteo da Costa, advogado conhecidíssimo aqui na nossa região, e você, claro, pode participar com a gente, com certeza. Vamos juntos, então, até às 11 horas e 10 minutos. Já tem perguntas? Bom dia, doutor. Doutor, posso divorciar mesmo que o outro cônjuge não concorde, doutor? Sim, na verdade é importante essa pergunta, principalmente para as mulheres, tá? Muitas mulheres se sentem coagidas, acreditando que dependem do aval do marido para poder sair de casa ou para poder, eventualmente, se desvincular de um casamento que não é mais benéfico ou sadio para ela, para a vida dela, ou até para a própria integridade dela. Ninguém é obrigado a ficar casado com ninguém. Esse é um princípio básico, tá? Se, eventualmente, você quer se divorciar e o cônjuge não está concordando com o divórcio ou com os termos que estão sendo apresentados, você pode procurar um advogado e ele vai acionar o Poder Judiciário. E isso vai ser decidido através do Poder Judiciário. O juiz é que vai decidir como que vai ficar a situação de partilha, a questão de guarda, a questão de alimentos. Mas a questão do divórcio em si, ela não depende da concordância. As mulheres hoje, elas não precisam, que nem antigamente existia a necessidade do marido concordar com que ela se separasse. Hoje não existe mais essa necessidade. Hoje todos somos livres, eventualmente, se não quiserem mais ficar juntos. E não for consensual, basta solicitar aí um advogado que entre no Poder Judiciário e solicite ao Poder Judiciário a decretação do divórcio. Importante lembrar que a mulher também não precisa esperar a decretação do divórcio, a decisão judicial, para sair de casa. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? O divórcio ou a dissolução da união estável, né, para todos os efeitos equiparados ao casamento civil,
a união estável, né? Ela é equiparada ao casamento civil para todos os efeitos. A mulher não precisa estar esperando nenhuma decisão judicial para tomar a sua decisão, para sair de casa, para fazer eventualmente aquilo que ela bem entender. Perfeito, até porque hoje, né, doutora, as mulheres estão muito mais independentes, não é verdade? 10h47, vamos aqui com a participação na tela do programa A Hora do Povo desta quarta-feira. Carla, obrigado pela sua companhia. Doutor, é possível fazer o divórcio no cartório, doutor? Sim, se nós não tivermos filhos menores de idade, é possível sim fazer, ou filhos incapazes também, né? É possível sim fazer no cartório, claro, mediante a presença de um advogado. O advogado vai ter que assinar o documento e tem que ser consensual. Se for eventualmente litigioso, se as partes não conseguirem chegar num consenso, infelizmente, daí somente através de uma decisão judicial. E daí terá que ser através do fórum, não consegue fazer no cartório. Perfeito, doutor. Um grande abraço aos nossos telespectadores, doutor, que estão nos acompanhando pelo Instagram, né? A Sônia ali do bairro Arias está nos acompanhando. Obrigado, Adilson, pelo programa, tá ótimo. A dona Nadir, o seu João também ali no bairro Tabuleiro. A Fátima mandou até um print aqui, deixa eu ver aqui. A Fátima de Joinville, doutor, mandou um print do doutor e também do Adilson Cardoso. Falando, nosso advogado é excelente disso. Doutor Cássio, é excelente mesmo. Obrigado, com certeza. Querida, pelo elogio. Hein? Vamos lá, então. Obrigado a todos vocês nas redes sociais e nos acompanhando aqui ao vivo nesta quarta-feira. Vamos à próxima pergunta. Bom dia, doutor Cássio. Quanto tempo leva, doutor, para sair o divórcio, doutor? Depende das situações, doutor? Assim, a gente sempre fala que tudo depende no direito, né? Depende de várias dinâmicas, né? Depende da comarca, algumas comarcas os processos andam mais rápidos, outros não tanto. Depende se vai ser consensual ou se vai ser litigioso. Mas se for no cartório, nós estamos falando aí de semanas, se for consensual no cartório, digamos, né? Vai ser em algumas semanas a gente consegue resolver, o advogado faz a minuta, encaminha para o pessoal do tabelionato, o tabelionato vai fazer a documentação lá, e dentro de algumas semanas, no máximo, 1 mês, 2 meses, a gente consegue resolver a situação. Agora, quando nós estamos falando de litigioso, daí nós estamos falando de alguma coisa aí para meses ou, quem sabe, até anos. O consensual sempre é o melhor caminho. Sempre é o melhor caminho. E eu trago aqui, Adilson, uma reflexão bem profunda, assim, por experiência profissional. Eu não conheço uma decisão judicial satisfatória 100% para ninguém. Tá? Eu falo isso para vocês por quê? Porque mesmo que você, eventualmente, busque o Poder Judiciário e ganhe tudo aquilo que você almejou, você vai ter o estresse do tempo, o desgaste da espera, você vai ter os honorários advocatícios, você vai ter as custas judiciais, então nunca vai ser um resultado 100%. Então eu sempre falo, às vezes melhor um acordo mediano, que atenda as duas partes da melhor forma, do que a falsa expectativa de buscar o Poder Judiciário e ganhar tudo aquilo que deseja. Então, às vezes, baixa um pouco a expectativa, tenta entrar dentro de uma realidade, tenta entrar dentro de um consenso do que os dois lados precisam para recomeçar a vida, o que os dois lados precisam para que a sua vida siga, de uma certa forma, com menos prejuízo possível, né, depois de um divórcio. E aconselho o consensual sempre. É sempre mais vantajoso para os dois lados. Doutor Cássio Timóteo da Costa, ao vivo nesta quarta-feira, falando sobre divórcio, gente. E o assunto está bom demais, hein? Nós vamos rapidinho ao nosso intervalo comercial, sempre em nome de Z Danças e Eventos, Autoescola Camboriú e também Autoescola Clóvis e Despachante Camboriú com a gente. Segura aí, um instante só e já voltamos. Vamos aqui a mais participação do nosso telespectador, doutor. Estamos falando hoje sobre divórcio com o doutor Cássio Timóteo da Costa. E a pergunta é do nosso telespectador na tela do programa. Bom dia, doutor. Como funciona, doutor, a partilha de bens? Já que estamos falando sobre divórcio, também tem esse lado, né, doutor? Além do processo de divórcio, tem a partilha, não é? Mais no escritório pelos bens do que pelas crianças. Né? Olha só, é verdade, doutor. É incrível, né? Mas vamos lá. Assim, depende do regime de casamento, tá, pessoal? Se for comunhão universal de bens, se comunica tudo, aquilo que eventualmente tinha antes, aquilo que foi adquirido junto, eventuais heranças recebidas. Se for esse regime, a gente tem a regra de que tudo entra no bolo e é dividido meio a meio. Se nós estivermos falando do regime de comunhão parcial, que inclusive é o mesmo regime utilizado para a união estável,
Somente aquilo que for adquirido de forma onerosa durante a união, durante o casamento, é dividido meio a meio. Se nós estivermos falando, eventualmente, do regime de separação de bens, aquilo que estiver no nome de cada um, efetivamente, vai lhe pertencer quando for finalizado. Nós temos também um regime, que é o final de aquestos, que a gente fala, mas ele é um regime que praticamente não é usado, então nem vejo por que explicar. Ele é um resquício ainda do nosso código, mas dificilmente a gente vê. Eu particularmente falo que em 15 anos eu nunca vi um casal casado com esse tipo de regime. Então, basicamente vai depender, pessoal, o tipo de regime que vocês optaram na hora do casamento civil. Se não for casamento civil, se for uma união estável, daí aplica-se o regime de comunhão parcial como regra. Perfeito, doutor Cássio. Vamos lá, então, tem mais perguntas. Bom dia, doutor. Tem o direito, doutor, à pensão do ex-cônjuge após o divórcio, doutor? Isso também depende, tá, Dilson? Porque, assim, as pessoas elas têm a noção de que é uma regra essa questão da pensão. Na verdade, não. A gente tem que conseguir comprovar essa necessidade. Por exemplo, a esposa acabou abdicando de estudo, de se inserir no mercado de trabalho, não tem condições naquele momento de se manter, o marido tem condições financeiras também, né? Eventualmente possui renda, possui um trabalho, daí sim o juiz, nesse caso, pode fixar por um determinado período, por exemplo, uma pensão a título de auxílio, para que ela possa retornar ao ambiente de trabalho, para que ela possa se manter até que ela consiga por si só fazer a sua própria subsistência. Perfeito. A questão da pensão dos filhos, daí sim, de regra, é fixado pensão alimentícia aos menores em razão da própria necessidade presumida deles, né, para se alimentarem e tudo mais. Importante separar aí que nós temos a questão da pensão para o cônjuge e nós temos a pensão dos filhos. São duas coisas distintas. Situações diferentes, né? Totalmente diferentes. A questão da pensão do filho é um direito da criança. Muitas vezes aí o pessoal confunde achando, eu não vou botar uma pensão muito alta porque a minha mulher vai gastar. Espera aí, pessoal, vocês estão confundindo as coisas. A pensão alimentícia é da criança, é para as despesas da criança. Esse dinheiro não pertence à mulher e o pai também não pode se confundir achando que botando uma pensão baixa, por exemplo, vai estar fazendo algo certo porque estaria evitando da ex-mulher ter o dinheiro. Não é o ideal. Nós temos que pensar qual é a necessidade de um filho hoje, quais são os custos que ele tem. Ela vai ter condições de pagar esses custos, como que tu pode ajudar isso daí? Eu também falo aí para os homens aí caírem um pouquinho na realidade, né? Porque às vezes eu chego no escritório lá, o cara oferece R$200 de pensão. Por que será, né, doutor? Eu fico me perguntando o que a mulher vai comprar com R$200, Adilson. Não, e será que o homem sobrevive com R$200, não, por exemplo? Mas assim, a impressão que eu tenho é que a jogada é muito mais para torturar psicologicamente a mulher, para fazer ela passar trabalho, para quem sabe fazer ela voltar para casa, né? Tipo, também. Sem mim você não vai viver. Forçar, né? Forçar. Uma situação. Mas assim, questão de bom senso, né? Uma criança, obviamente, não consegue sobreviver com R$200. Não. Mas eu não ganho o suficiente. Bom, meu amigo, então tu devia ter pensado antes de ter o filho. Deixa aqui a fala e vai trabalhar de noite, então, vai ter 2 empregos. É aquela coisa, né? Na hora do bem bom, né? Tá tudo certo, né? Agora, tratou de pagar a pensão, o valor certo, aí é o mínimo. O que é isso, gente? E é complicado porque, assim, é para os dois lados, tá? A gente, às vezes, pensa que apenas o homem tem essa postura, mas não criem esse equívoco. Eu tenho caso de pais extremamente amorosos que preferem, muitas vezes, assumir a responsabilidade da criança, assume com muito cuidado, com muito zelo, leva a criança para dentro da sua casa, cuida da criança, e daí, em contrapartida, a mulher, não, eu não preciso pagar nada simplesmente por eu ser mulher. Também não é verdade, gente. Aquele que, eventualmente, deixa com o outro cônjuge o filho, vai ter que pensar essa situação de pensão, essa questão de auxiliar também, porque, obviamente, não pode ficar sobrecarregado apenas um. Independente se for homem ou mulher, pode ser para os dois lados. A criança, inclusive, pode ser dividida, inclusive, a questão da guarda, pode ser 15 dias com um, 15 dias com o outro, uma semana com um, uma semana com o outro, ou às vezes pode ficar com o pai. É mais raro de se ver? Normalmente a gente vê as crianças ficarem com a mãe, mas acontece também do pai ficar, e aí a mulher tem que tomar cuidado, porque ela não pode utilizar da questão sexual, de natureza dela, que ela é uma mulher que por si só ela não tem obrigação de pagar pensão. Isso não é verdade também.
Perfeito. Vamos lá, então tem mais uma pergunta, faltando 1 minuto para as 11. Na tela do programa Hora do Povo, a participação do nosso telespectador. Bom dia, doutor. Quem fica com a guarda dos filhos, doutor, no caso do divórcio? Hoje, Adilson, a orientação está sendo conceder aos pais a guarda compartilhada. Esse tem sido o nosso norte, né? Obviamente que nós temos que fazer algumas ressalvas aí. A guarda compartilhada, por si só, não exime a questão de você ter que fixar uma residência para a criança. A criança precisa ter um local onde ela identifica como o lar dela. Até por uma questão de escola, de educação, de atendimento médico, precisa ter um local. Então, normalmente, como que está sendo feito na prática? Se bota a guarda compartilhada para que a tomada de decisão, o controle e o convívio também seja estimulado, se bota a guarda compartilhada. E, normalmente, a residência fica com a mãe, se assim os dois concordarem. Em alguns casos, que nem eu fiz a ressalva anterior, às vezes a residência fica para o pai. Muito bem. A última pergunta, doutor. O cônjuge continua sendo herdeiro após o divórcio, doutor? Não. Aí é que é a situação. É importante as pessoas pensarem um pouquinho sobre a necessidade de documentar as coisas. Porque, às vezes, o que acontece? Às vezes, as pessoas se separam de corpos, assim melhor dizendo, né? Nós não temos mais esse instituto desde da alteração do Código Civil, mas elas acabam saindo do lar, da relação conjugal, mas não formalizam documentalmente isso, não fazem o divórcio. E nesse período, às vezes de 2, 3 anos, um dos cônjuges acaba falecendo. A pergunta que fica, ele é herdeiro ou o sobrevivente é herdeiro ou não é? Por lei seria, porque tecnicamente está casado no civil. Mas daí tem a problemática de que naquele momento supostamente não estaria convivendo. Então o que a gente sempre orienta? Se possível, logo após o casal se separar de fato, busque o Poder Judiciário para resolver essa situação documental. Porque a partir do momento que for decretado o divórcio, sem a possibilidade de nenhum questionamento, obviamente, porque daí vai estar decretado o divórcio, o cônjuge não é mais herdeiro, para todos os efeitos legais, daquele que eventualmente ele era casado e veio a falecer. Muito bem, agora são 11 horas e 1 minuto. Obrigado, doutor. Obrigado, doutor Cássio Timóteo da Costa, por ter trazido esse conhecimento sobre divórcio, assuntos importantes. Sempre o doutor está aqui durante a semana, né, nas quartas-feiras, nas datas que a gente tem programado, e é sempre um prazer receber o doutor Cássio Timóteo da Costa. Adilson, é um prazer estar contigo, muito obrigado. Pessoal, obrigado pela audiência, agradeço aí os nossos telespectadores que mandam mensagem para nós. Bastante gente nos acompanha, doutor. É muito importante para a gente também ter um feedback, né, do que a gente está fazendo. Mas deixo aqui mais uma vez a gratidão de estar no teu programa, minha admiração também pelo teu trabalho, Adilson. Obrigado, doutor. A minha é recíproca também. E espero a gente poder juntos aí estar contribuindo de alguma forma. Com certeza, doutor, já tanto tempo com a gente aqui na tela, levando sempre conhecimento em várias áreas do direito e só vem realmente a somar e agregar. Doutor Cássio, muito obrigado. Obrigado pela semana. Querido. Obrigado Ótima mesmo, semana. Vamos rapidinho ao intervalo comercial e já voltamos com as notícias policiais aqui no programa A Hora do Povo.